E o David, trabalhador da casa, vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livreto Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. É o texto de número 65. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. E isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censura nas outras pessoas. O meio-termo em matéria de discussão é uma situação ideal, não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Todos nós ouvimos as questões colocadas na Bíblia, e uma das que são interessantes é que Jesus Cristo tem horror às pessoas que são mornas. Quer dizer, aquelas pessoas que ficam no muro, no meio termo. Não é isso aqui que ele está falando, e ele está falando sobre algo bem específico, sobre a nossa realidade cotidiana. Jesus falava sobre tomar decisões. Aqui se fala sobre discussões. Essas discussões, e hoje eu ouvi um texto, talvez não por acaso, em que um filósofo falava da seguinte questão: ninguém tem razão. Se você está discutindo, ninguém tem razão. Porque a discussão nunca é a solução. Não há como você resolver algo discutindo. Ou você resolve, ou você tem os meios para resolver, ou você não tem, e aí você precisa de um outro tipo de relação, não a discussão. Talvez a negociação, mas a discussão não, porque ninguém tem razão. Não por acaso, numa religião um pouquinho mais de adeptos do que a nossa, com o budismo, ela é chamada de o caminho do meio. E não é um caminho de mornos, exatamente. Não é um caminho que você possa estar sempre entre algo ou sem tomar uma decisão ou em cima do muro. Não é isso. No budismo, o caminho do meio é exatamente a gente saber se equilibrar. E, aliás, tem um outro termo em inglês, que é até mais interessante, que ele se chama o fio da navalha. Talvez esse seja mais adaptado à nossa cultura, ao nosso cotidiano. E é assim que, basicamente, a gente vive, principalmente aqui, quem é arrimo de família, ou tem problemas sérios, ou está passando por problemas. A gente está sempre andando sob o fio da navalha. Não só machuca, como a qualquer momento você pode cair. Então, você precisa se aguentar, você precisa ir para frente, porque ficar parado não é uma opção. Andar vai doer, e qualquer desequilíbrio faz você cair. Nesse momento que a gente precisa de uma mão, de um lugar, de um apoio. A religião, ou a eclésia, a comunidade, ela foi estruturada na nossa cultura, no nosso pequeno globo, para isso. Às vezes a gente não tem humildade para fazer isso. Mas eu acho que é aí que está a decisão, e é o momento que você precisa não ficar em cima do muro. Você precisa tomar a decisão de, ou você percebe que necessita das pessoas para seguir adiante, ou você fica em cima do muro. Boa noite, boa palestra para todos. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso orientador maior, nosso melhor amigo. E suplicar nesse momento que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos apreender e aprender em profundidade os ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite. E te pedimos também, ó Pai amado, que nos ilumine para que tenhamos dentro de nós a humildade, a perseverança e a fé para colocar em prática no nosso dia a dia todos esses conteúdos amorosos que iremos receber.
E pedimos também à nossa querida mentora Joana de Ângeles, que envolva o nosso amigo querido Fernando Lucena nos estudos que ele trará para nós nesta noite. Graças a Deus. Alô? Alô? Foi? Boa noite, gente. Tudo bem? É uma semana especial que a gente está, né? Inevitavelmente, a gente fica mais sensível e, graças a Deus, fica, né? Como também quem está em volta da gente. E a gente começa a pensar um pouquinho mais naquilo que é trivial para o dia a dia. Ou pelo menos deveria ser trivial. E aí a nossa amiga Iraci selecionou esse tema fácil para a gente conversar. Isso já deve ter sido dito a vocês, então já vamos começar por essa parte. Geralmente quem está aqui em cima é porque precisa escutar 2 vezes, pelo menos, o que vai ser dito. Aí a gente escuta pelo menos 2 vezes, né? Porque a primeira vez é quando a gente prepara. E como a gente não prepara de primeira, a gente escuta pelo menos umas 5, 7, 10. E talvez seja um dos conceitos, um dos termos, uma das leis e principalmente uma das atitudes que, como o nosso amigo David falou, Jesus espera da gente. Tem muita coisa, né? Mas ele mesmo disse que se a gente pudesse perder tudo que está no Evangelho e ficasse com a primeira lei, que é de amar o próximo, já seria o suficiente. E o perdão tem tudo a ver com isso. Só que, em verdade, a gente tem que começar a entender um pouquinho mais sobre alguns termos, como, por exemplo, amar. O que significa amar e o que significa perdoar. Então, como eu disse, é complicado falar, principalmente de uma coisa na qual você tem dificuldade de fazer. E eu confesso com vocês. É uma herança muito grande que a gente traz e a gente sabe disso, né? A gente não sabe o nosso espírito por onde andou, o que fez e o que foi feito com. E o que a gente traz de pensamento, o que a gente traz sedimentado dentro da gente, quase que como uma certeza, como uma verdade, como uma regra. E a isso se junta o meio que a gente vive. A gente não é completamente fruto do nosso meio, mas a gente sabe que o meio interfere na nossa forma de atuar. E é justamente por isso que se pede tanto a vigia. Porque se a gente deixar, a gente vai no chamado efeito manada, né? Eu faço porque também não sou só eu. Eu faço porque eu não vou consertar o mundo sozinho. Eu faço porque se eu não fizer, vão me achar que sou bobo. E a gente vai criando uma porção de escapismo aí, todos eles muito bem defendidos pela tese popular, pelos ditos populares. E, na verdade, quando a gente para ler um pouquinho mais sobre o tema, a gente vê que tudo isso que a gente tomava como verdade, como regra, como tese, até para uma discussão de posicionamento, a gente vê o quanto de tempo a gente perdeu. Agora, veja bem, entre o conceito, aquilo que é dito, e a gente conseguir trazer isso para os 365 dias do ano, às 24 horas do dia, às vezes tem um vale imenso. E esse vale imenso, primeira situação que dá na gente é de agonia. Mas eu não consigo fazer. E depois que você conhece, você começa a se cobrar um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se é uma sensação que vocês já experimentaram, mas assim que eu vim para o Espiritismo e estudando, as primeiras vezes que eu saía daqui, saía até alegre por um lado, mas extremamente preocupado, e às vezes até cabisbaixo por outro, porque eu via o tanto de distante que eu estava daquilo que eu acabei de concordar que deveria ser o correto. E aí você vai caminhando um pouquinho mais, vai seguindo, né? Porque tá em cima da navalha, se ficar machuca, se andar também, então vamos andar, pelo menos a gente progride. E a gente vai entendendo também que a jornada pode ter 1000 passos, mas a gente começa com o primeiro. Então a gente vai ser um pouquinho melhor do que ontem, já é uma grande coisa. Aliás, a gente não vai ser melhor um pouquinho já de primeiro passo, mas a gente vai ter consciência do que a gente é. Se a gente vai conseguir ser melhor, tomara que sim. Completamente melhor, tomara que sim.
Então, na verdade, o que está sendo oferecido para a gente é o caminho. E esse caminho é como se fosse uma trilha, ou se alguns preferirem, como se tivesse ali um corrimão. Né? Quando a gente precisa, a gente apoia nele, e ele vai demarcando o caminho que você tem que seguir. Mas, exatamente como eu estou colocando aqui para vocês, na hora que eu comecei a ler um pouquinho sobre esse assunto, não existe assim uma história sobre isso, né? No livro Boa Nova, que é o livro adotado no mês de dezembro, para as exposições que são feitas aqui na casa, o livro Boa Nova traz ali meia dúzia, 8 páginas sobre o capítulo 10, perdão, que por coincidência é o mesmo no Evangelho, capítulo 10 também fala sobre o perdão, onde vocês vão ter todas aquelas passagens do 70 vezes 7, da outra face e tudo mais, tudo que se refere ao fato de ponderar de uma outra forma aquilo que é feito e as situações pelas quais você passa. E aí eu comecei a coletar uma porção de coisinha, e é assim que eu quero oferecer isso para vocês, quero compartilhar isso com vocês. Não são explicações, não são verdades, e como eu costumo dizer, na verdade, para a gente poder sair daqui pensando. Não tenho a menor pretensão de dizer aqui para vocês o caminho da luz, absolutamente. Quem sou eu? Também estou procurando junto com vocês. Mas assim, a gente poder botar algumas informações que possam, de repente, nortear a gente. A primeira que eu vi e que me impactou, e eu resolvi combinar aqui com vocês, é a seguinte: é muito difícil perdoar. E talvez só quem já tenha precisado de perdão entenda realmente a importância do perdão. Quem realmente um dia assumiu que vacilou, enfiou o pé na jaca, e assim, errei, e quis o perdão, e esse perdão em princípio lhe foi negado, você vê o quanto dói. Por mais que você diga assim, bom, eu vou lá, eu vou explicar. Se ele quiser entender, se ele quiser me perdoar, esse é o problema dele. Realmente o é. Mas é diferente. Porque depois do erro, principalmente do erro assumido, o que a gente quer é a reconciliação. Principalmente a depender de com quem a gente errou. Da estima que a gente tem por essa pessoa. Se a gente errou com uma pessoa desconhecida, que talvez a gente não cruze mais o caminho, ok, maravilha. Mas se a gente errou com uma pessoa que a gente ama, que a gente preza, parece que isso toma uma dimensão geométrica, esse erro. E aí tem uma outra coisa que vem junto com o perdão, que é a questão da culpa. E realmente a primeira pessoa que tem que perdoar é você a você mesmo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No significado da palavra, a gente pega aí a primeira partezinha do perdoar, do per, esse prefixo, e a gente vai ver a questão do através, né? Como, por exemplo, assim, o pernoite, né? Através da noite. E se a gente junta as duas coisas, a gente vai ver a questão do doar através desta atitude. E doação e caridade é atitude de amor. Então, na verdade, a gente começa a ver uma porção de conceito que dentro do Evangelho, ou qualquer livro dentro da doutrina, na verdade, ele traz de forma cíclica para você determinados fundamentos, determinados pilares, como, por exemplo, do amor, que não adianta, você pode ir para cá, você vai retornar sempre a ele. Bom, mostrando aqui um pouquinho mais para vocês, quando a gente fala do... A gente podia mostrar telas e telas, né? Eu me lembro que há um mês atrás chegou um WhatsApp para mim dizendo que a retrospectiva desse ano seria uma minissérie. Não caberia um programa só na noite do dia 30. Eu estou curioso para ver sexta-feira, está lá. São as duas coisas, né? O show do rei, que eu não perco de jeito nenhum. E a retrospectiva. Eu já sei que essa retrospectiva vai passar assim, porque tem muita coisa para contar. Só na propaganda eu lembrei de pelo menos uns 4 que eu já tinha esquecido. E extremamente importantes. Porque foi muita coisa, foi muito intenso, foi muito profundo, né? Esse ano de 2016. Então, quer dizer, não é nenhuma seleção, e nem é só de 2016. Na verdade, a gente está trazendo aqui uma porção de coisinha que quando a gente olha para isso, e vem a questão do perdoar, você fala, mas perdoar isso como? Então, desculpa se eu faço vocês lembrar de coisas assim, mas a agressão infantil, a agressão à mulher, o desvio de verba da saúde e gente morrendo enquanto outras pessoas desfrutam daquilo que não era delas, roubando da educação, medidas contra a corrupção, afinal,
o final da fala do piloto desse voo agora com o time da Chapecoense, o ódio e o terror homofóbico, todas as tragédias. Quer dizer, enquanto a gente está fazendo isso, já acontece lá a coisa em Berlim, e acontece acolá. Não dá tempo, não dá para a gente, nem se a gente quisesse ser atual nisso aqui, a gente conseguiria. E você fala assim, bom, tudo bem, perdoar, eu entendi, mas isso, você não está se referindo a isso. Não, é isso aqui, inclusive. Porque perdoar, um detalhezinho, tem muita gente que não perdoou nem o Filipão. Vamos combinar? Tem gente que falou assim, olha, se tem uma coisa que podia acontecer, era de novo com a Alemanha, para a gente devolver os 7-0. É claro que a gente está falando numa outra dimensão de vingança, mas é mesmo, se a gente tem dificuldade de engolir essas coisinhas, imagina isso. Coisas que poderiam ter sido evitadas. 80 mortes que poderiam ter sido evitadas. E aí vem a imprensa e vai dando um tempero especial para esse prato. Né, e vai repetindo 500 vezes para você que, na verdade, pela ganância, pelo dinheiro, por isso, por aquilo. Aí você fala, gente, o que é para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma esposa, perder uma pessoa enquanto que o outro estava pensando apenas na grana? Não estamos fazendo juízo de valor, não estamos sabendo se isso é verdade ou não é verdade, porque agora está se culpando. Hoje, se foi declarado, né, como culpado, o piloto que está morto não tem como se defender. Aliás, até tem. E aí a gente vai ter que esperar isso acontecer. Mas o complicado dessa história, é que justamente quando a gente olha para isso, a gente fala, tá, bacana. E a pergunta é, e se fosse com você? Porque conversar sobre esse tema já é complicado, principalmente quando ele está a 20 centímetros de mim. Porque enquanto ele está no outro país, quando ele está com outras pessoas que eu não conheço, eu sinto, claro que eu sinto. Mas se fosse com você, e aí quando eu digo com você ou qualquer um dos seus queridos entes mais chegados, qual seria o seu comportamento? E aí, o que ele coloca? Que a primeira coisa, que o perdão é um processo mental. Ele começa no pensamento. E espiritual, de cessar, de fazer parar na estação final esse trem desgovernado que parece que o destino dele é dar na mesma moeda. Essa raiva que vai tomando conta de você e parece que se torna o teu propósito. Eu preciso revidar isso. Isso não vai ficar assim. Ele não tinha o direito, ela não podia ter feito isso. Então, isso não vai ficar assim. Eu fico vendo como às vezes a gente é pequeno, né, gente? Às vezes a gente troca um WhatsApp com outras pessoas, principalmente no trabalho, né? Outro dia eu estava, engraçado, o pessoal que me conhece, assim, eu tenho um jeito às vezes de falar, eu falo assim, poxa, neném, né? E aí veio um rapaz falar comigo, falou assim, poxa, Fernando, eu sei que você não me dá muito valor, eu vejo até o jeito que você chama de neném, né? Que para você é uma coisa que é pequena. Eu falei, pelo amor de Deus, eu chamo todo mundo assim, eu chamo meu irmão de neném, o meu apelido na praia é neném, desculpa, mas as pessoas vão criando assim alguns cenários na sua cabeça. Bom, tentei resolver isso com o rapaz, e aí a gente trocou mais 2, 3 e-mails, até o ponto de que ele me ligou e falou assim, Fernando, olha só, sinceramente, o que está vendo? Eu falei, o que está vendo com o quê? Porque, olha só, Fernando, você viu o último e-mail que você passou para mim? Eu falei assim, olha, antes de mais nada, desculpe se foi alguma coisa escrita errada, porque às vezes escreve correndo. Não, isso assim, eu falei assim, poxa, fulano, olha só, cara, às vezes o e-mail ele não tem entonação. Mas, assim, o que eu quis dizer é exatamente o que está escrito, mas não com esta entonação e não com isto que você está colocando. Então, você me desculpa. Não, Fernando, você terminou ali, geralmente você sempre passa um e-mail para o pessoal aqui da equipe, você manda um forte abraço, para mim você mandou só ABS. Aí, dentro de mim, o homem velho, os instintos primitivos vêm e falam assim, meu amigo, deixa de ser carente, segue a tua vida, entendeu? Vai arrumar o que fazer. Né? Mas não pode falar assim, não pode. Até porque agora o pessoal já sabe que você é espírita, então eles te cobram uma postura diferente. Né? Então, assim, não pode agir de outra forma. Então você tem que manter a calma, então você respira, né? Jesus Cristo, né? Que Erison, aquelas coisas todas, a gente fala por dentro. Tenta se concentrar, mas você vê o nível que vai, o que as pessoas constroem na cabeça. Gente, com o ABS do e-mail, imagina com isso.
Se ficou travado para ele ali um ABS que eu mandei, imagina se eu não mando nem abraço, só termino no ponto final. E manda um WhatsApp e a pessoa briga porque fala assim, olha, eu vi que você leu, porque eu vi os 2 sinalzinhos azuis. E por que você não respondeu? Porque não deu para responder. Tipo assim. Ou porque eu achei que não tinha que responder, ou porque eu não queria responder, né? Algo do tipo. Mas as pessoas te cobram. Aí eu fico pensando, gente, se nessas coisinhas a gente já tropeça, já troca assim farpa, imagina passando por uma tragédia. Muito bem. Perdão não é algo que precisamos resolver com alguém. É uma questão que precisa ser resolvida dentro de nós. E a gente só vai conseguir fazer isso quando o nosso amor, o amor assim que Jesus nos ensinou, conseguir ser maior do que, por exemplo, o nosso orgulho. Então, se eu não sei exatamente o que é esse tal do amor que Jesus se referiu, ainda não consegui entender, já foi falado de vários nomes para mim, de vários significados, e eu não consegui entender, então vamos pelo processo da eliminação. Se eu ainda não consigo adotar um conceito, porque eu ainda não consigo entendê-lo, e se eu não entendo, eu não consigo fazer, então vou pela eliminação, que é tentar eliminar o orgulho. E quanto mais a gente diminui esse orgulho, mais perto dessa afirmação vai chegar. Porque bem provavelmente ele vai ser menor do que esse tal de amor que eu ainda não conheço, mas quem sabe eu vou conhecer ele na prática. Mas eu me livro desse tal de orgulho, de que eu tenho que ter razão, de que não é justo. E ainda tem um detalhe importante, dito por Jesus. Você vai ser julgado na mesma proporção que julgar. Então fica complicado porque a gente passa o dia inteiro não perdoando, mas na oração do final da noite a gente pede perdão. A gente até faz a prece que o Pai nos ensinou e ainda diz isso, né? Perdoar assim como perdoamos a quem aqueles nos têm ofendido. Será que realmente a gente está só falando, a gente está realmente orando ou a gente realmente está sentindo e praticando? Muito bem. Então, dessa forma, quando ele fala do perdão, ele diz que esse perdão ele tem que ser elaborado. O que é elaborado, gente? Não é do tipo, ok, depois dessa palestra, depois do livro que eu li, para alguns é assim. Acho muito bacana. Tem pessoas que, ao contato com a informação, conseguem se transformar. Perfeito. Eu, pelo menos, ainda tenho assim, um processo de maturação. E aí fica um pouco mais tranquilo, porque ele está aqui, tem que ser elaborado. E aquilo que tem que ser elaborado, ele tem que ser construído, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser planejado. Tem que ser acompanhado. No coração, na cabeça e na atitude. Literalmente nessa ordem. Então, enquanto eu estiver perdoando de boca, eu não estou perdoando. Pelo menos não esse que se refere à Boa Nova, o Evangelho e Jesus. Não é este perdão. Quando eu começar a sentir que realmente não está mais dentro do meu coração, o que não significa que esta pessoa que errou, ou o erro que ela cometeu, ela não esteja livre de responder por isso, isso é outra questão, mas não cabe a mim. Eu não sou juiz da existência dela. Então, a primeira coisa que eu tenho que me livrar no meu coração. Dito do coração, eu levo para a cabeça, eu raciocino. Então, outro dia eu escutei uma coisa, eu falei assim, gente, é tão simples e é verdade. Um palestrante falou o seguinte, bom, de vez em quando no trânsito algo acontece e a pessoa que está ao meu lado exprime de uma forma um pouco mais grotesca a dúvida que ele tem com relação à idoneidade de minha mãe. A minha mãe, por todas as fotos que vi, eu tenho certeza que ela era feliz, né? E que a sua opção sexual não era aquela que ele se refere. Mas vamos lá, digamos que esta pessoa que pronunciou isso sobre a minha progenitora tenha razão. Eu não posso ficar chateado, porque talvez seja uma pessoa que a conhecesse, tanto que está afirmando. Bacana. Digamos que essa pessoa não tenha razão. E aí eu te pergunto, por que eu vou ficar chateado se ela está afirmando uma coisa que não é verdadeira? Então a pergunta é, por que ficar chateado? Mas a gente fica. E a gente não fica não só chateado, como vem junto a raiva. E aí vem a questão do revide. E eu me lembro que uma vez, num prédio onde a gente tinha um escritório, saindo do estacionamento, a gente era sempre aquela saída assim meio espremida, então a rua tinha um trânsito meio que contínuo, então para você sair, você ficava ali, o pessoal queria aproveitar o sinal, aquela coisa toda, não tinha como, né?
E aí um belo dia eu estou saindo, e achei que dava para ir, né? Ou achei que aquela pessoa ia falar assim, não, pode ir. E aí eu acho que ela também pensou a mesma coisa. Não, ele vai parar e vai deixar eu passar, e aí o próximo para ele. Eu sei que a gente quase se bicou, e aí você tem que trepar em cima da calçada, trepa em cima do jardim, aquela coisa toda. Você fala, gente, para que isso? Só que isso não aconteceu depois de uma palestra pública espírita. Isso não aconteceu depois de eu ter lido o Evangelho, ou de ter feito uma meditação. Isso aconteceu no final de dia de trabalho. E por lei de Murphy, não foi aquele dia de trabalho de todas as pessoas por quem você cruzou e falaram assim, como é bom estar contigo. Foi um dia um pouquinho mais ácido. Isto colocado é no finalzinho da Praia de Botafogo, a gente faz a curva e depois faz outra curva, vai para a Rua da Passagem. Automaticamente eu pensei, em frente à Morada do Sol tem um sinal que está sempre fechado. Me aguarde. Ah, me espera, amigo, que eu sei que vai estar fechado, a gente se encontra. E aí saía aquela coisa toda, e aí parei o carro do lado, abaixei o vidro. E automaticamente baixou o vidro, o cara de dentro falou assim, meu amigo, me perdoa o que eu fiz. Eu vi ali atrás, não era você que estava saindo. Eu estava completamente distraído, quando eu vi o teu carro já estava em cima, você descendo a calçada, desculpa. Eu não sei nem o que te dizer. Aí eu falei, amigo, eu também não sei o que você tem que me dizer, mas não era isso que você tinha que dizer. O script não era esse. Pô, eu estava preparado, cara. Na hora que eu baixei o vidro, você tinha que ter baixado e falado assim, o que é? Eu ia falar assim, o que é o quê? Aí a gente ia sair. Pô. Ia ter aquela cena grotesca para todo mundo ver, depois a gente se arrepende, mas naquele momento é o que eu queria que acontecesse. Você me quebrou, cara. Então agora eu tô com uma raiva do que é fechado, isso agora, essa atitude tua, entendeu? Mas segue teu caminho, bacana. Então naquela hora, graças a Deus, né? Estava de serviço, não tinha largado ainda do plantão, estava ali o anjo da guarda protegendo a mim e a ele, iluminou a cabeça do distinto, iluminou a minha e terminou naquilo. E toda vez que eu conto isso, é engraçado a gente rir, mas a gente ri da própria desgraça, porque imagina se aquilo tivesse ido às vias de fato. E aí, sei lá, de repente, quem você conhece tivesse assistido, passado de carro e ter visto, falou assim, cara, para que isso, pelo amor de Deus? Mas bateu? Não, não bateu. Machucou? Não, não machucou. Arranhou? Não, não arranhou. E tá chateado por quê? E se tivesse acontecido isso, tem seguro, cara. Então você ia passar por aquela, provavelmente, repreensão de vários, por uma coisa realmente boba. Mas parece que aquilo é maior do que a gente sai na hora. Então é exatamente isso. É um hábito, e Divaldo coloca numa passagem, de que perdoar é treinamento. E como bom treinamento tem começo, meio. Não tem fim. Porque a gente está sempre treinando, porque sempre vai surgir uma situação que você vai falar assim, pô, essa é inédita. Mas pois é, então usa tudo que você aprendeu até agora para poder sair bem também dessa. Então, muito bem. E aí, a gente então tem que começar a olhar para os exemplos, né? Depois de tudo que passou, talvez ali nos últimos momentos que ele tinha consciência de que eram, mesmo nesse momento ele não pede para ser abreviado, mas ao contrário, pede ao Pai, pede a Deus que perdoe todos, porque eles não sabem o que estão fazendo. E a pergunta é, a gente sabe o que a gente está fazendo até hoje? Será que 7 dias por semana, 24 horas, a gente tem consciência daquilo que a gente está fazendo? E principalmente do efeito que vai causar aquilo que a gente está fazendo? Não é fácil, gente, mas é justamente num assunto como esse, é numa noite como essa que a gente se reúne para conversar, só para a gente parar para pensar. Há quem o diga, e eu acredito assim, pelo menos eu, fielmente, que é nesse período de dezembro, principalmente quando se aproxima dessa data, que a gente realmente começa a fazer a nossa retrospectiva. Cara, aconteceu. Aliás, não tem muito que a gente possa fazer para modificar o que já passou. Por isso que não vale muito a pena a gente ficar conversando, explicando e justificando, porque já passou. E aí, por mais que realmente você me bote pingos nos is, já passou. Agora a pergunta é, o que a gente pode fazer para não acontecer de novo? O que a gente pode fazer para não se ver de novo numa situação como essa? Aí já muda um pouquinho de figura. Colocado no Evangelho, existem 2 passagens que eu queria dividir com vocês. A primeira diz o seguinte, perdoar os inimigos
é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que é possível se melhorar. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Então, não só somente a gente pega esse tema e traz como um lema de vida, como um conceito cristão, como um conceito espírita, como um leme, como um norte para a nossa atitude do dia a dia, como aqui ele ainda coloca o seguinte, seja pelo menos estratégico. Porque não vai haver 2 pesos e 2 medidas. Assim como você fez, será feito com você. Então, se você é muito exigente, se você cobra demais das pessoas, automaticamente quem começa a se juntar e gostar de conviver com você são de pessoas que também exigem. Aliás, vão disputar com você quem exige mais. Porque é complicado, por exemplo, você pedir que o outro não faça aquilo que você vive fazendo. É complicado você repreender o outro sobre coisas que, sinceramente, você faz. Ah, mas eu não faço igual a ele, mas também faz. E olha, vira e mexe é o assunto que está vindo à tona, nesse momento que a Séries falou que a gente está passando, é uma chamada à nossa consciência. Porque quando a gente fala da palavra corrupção, por exemplo, a gente tem várias nuances de corrupção, várias. E todas vão para o mesmo funil, uma atitude corrompida. Uma atitude que, de alguma forma, vai de encontro a algum moral estabelecido, ou que fica marginal a isso. Então, realmente, tem coisas mais sérias que estão acontecendo em volta da gente. Mas a pergunta é, será que você pode afirmar piamente que se você estivesse naquela posição, nem perto disso você faria? Ok. 2, você pode afirmar piamente que na sua vida é regra que você jamais tenha furado uma fila, emitido um recibo que não procede. Não tenha pedido uma vantagem, uma coisa simples. Outro dia me lembraram uma coisa. Poxa, lembra do telefone que era difícil de se ter? Era tão difícil que, por exemplo, a minha tia que desencarnou, ela deixou em inventário para mim uma linha telefônica. Deixou, exato. Durante muito tempo ficou lá em casa. Agora a gente, para dar uma economizada, botou para o plano lá da telefonia móvel, né? Mas ela tinha os carnês, ela deixou todos os carnês com plano de expansão, né? E aí ela deixou aquilo tudinho. E aí era uma época que você tinha uma linha telefônica. Vamos combinar, gente. Às vezes no prédio tinham 2 pessoas que tinham telefone. Aí tinha gente que ia ligar na tua casa, né? E aí era chique, você tinha telefone. E aí para você ter um telefone, você tinha que conhecer aquela pessoa, que aí se der um dinheiro, ele consegue antecipar. Porque tinha gente que morria como ela morreu, por exemplo, sem ter o produto do qual ela pagava o carnezinho o tempo todo. Esse plano de expansão acabou sendo contemplado após a morte dela. A vida inteira ela não conseguiu ter. E quando ela viu que estava chegando perto, ela botou em inventário para o meu sobrinho, poxa, vai ter. E ela deixou ali uma coisa que era um bem, era um patrimônio. E hoje, acho que o aparelho é mais caro que a linha. E isso é tão engraçado, aqui só fazendo um parênteses, que como esse telefone ficou muito tempo lá em nome dela, o número de pessoas que ligavam lá para casa, desses telemarketings, era uma coisa espetacular, né? Então eu ligava, fala com a dona Zélia não está. Ah, que horas eu posso encontrá-lo? Não faço a menor ideia, né? Até gostaria, tenho saudade, aquela coisa toda, mas não consigo te afirmar exatamente, não sei se ela está aqui agora, mas enfim, de qualquer forma não vai poder falar com você. Então, quer dizer, essas coisinhas que pegava lá pelo nome do assinante, né, e aí ligava para poder falar. Muito bem. Divaldo coloca então que perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Perdão é treinamento, como eu disse para vocês. É uma estratégia de libertação. Tão bacana que ele vai dizendo o que você deve fazer e o como você deve fazer. Falta de perdão está ligado ao egoísmo, orgulho e vaidade. Perdoar é como se fosse um visto no passaporte para a eternidade. Porque a gente, se quiser se vingar, tudo bem, é lícito, você pode fazer, é o teu livre-arbítrio, pode fazer. Mas talvez seja uma sensação do momento de vingança,
versus uma sensação que você pode levar para a sua eternidade, que é de se libertar daquele fato. E aí, continuando, Divaldo coloca o seguinte: perdão é terapêutico, além disso. Por quê? Pessoas que não perdoam adoecem com mais facilidade que as outras. A mágoa crônica leva a depressão e desequilíbrio psíquico. Não penso em outra coisa a não ser isso. Quando odiamos alguém, fixamos-nos nessa pessoa e cada vez que revivemos a situação que nos provocou a mágoa, nosso organismo sofre o estresse como se a situação estivesse acontecendo de novo. Então você vê aquela situação, às vezes nem é com você, é com outra pessoa. Às vezes é num filme, é na novela. Alguém está te contando e você entra dentro da cena de novo e começa a experimentar o mesmo gostinho, né? Desencadeando substâncias químicas negativas em nosso organismo repetidas vezes. Então eu vou me intoxicando. Culpamos os outros pelos nossos traumas e cultivamos a autopiedade. Eu não merecia. Isso não é justo que aconteça comigo. E aí no sábado, aquela tarefa. E hoje eu conversava com o Fred. A gente se encontrou um pouquinho antes aqui. Eu falei assim, poxa, Fred, a gente estava lá, né? Firme na missão, no amor. E não é que o carrinho passa em cima do dedo, amigo. E o dedo agora está assim, aquela cor rubra, né? Aí você fala, caramba, cara, estou aqui, né, cara? Não estou em casa, não estou de bobeira, né? Estou aqui ajudando. Ainda veio o carrinho, o Fred falou assim, pô, Fel, mas vai saber. De repente era para ter perdido o pé. Foi, pô, Fred, obrigado, valeu. Mas cara, era para ter perdido o pé, ficou só com o carrinho em cima do dedo, de repente vai só perder a unha, mas vem outra, né? Então eu falei, não, tá bom, tá beleza. E se a gente for pensando assim, realmente tudo ainda é pequeno, porque a gente não sabe o que rolou para trás. Então segue o caminho que é melhor. Não adianta ficar se colocando na cadeirinha do coitado, de ó a vida, ó azar, porque sinceramente isso imobiliza ao invés de empurrar para frente. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 258, pergunta o seguinte, a gente planeja a reencarnação? Sim. Então é afirmado pela espiritualidade que sim. Se que sim, quem sabe não estava exatamente isso. Ó, naquele sábado vamos marcar o seguinte, a gente vai ter que fazer isso e o carrinho vai passar por cima do dedo. E vai ser um teste. Quem sabe? Não sei. Qual é o rigor de detalhe desse planejamento? Realmente, pelo que a gente vê e tem contato, o planejamento é bem completo. Ao contrário, nem tudo que você pede lhe é fornecido, lhe é permitido. Tipo assim, você não vai aguentar. Você pediu isso tudo, eu vou te dar isso aqui e tenho certeza que tu ainda vai chorar. Mas vai por mim, não tem esse fardo. Por isso que diz, né? O fardo é dado de acordo com a capacidade de quem vai carregar. Eu tenho em minha vida o que eu preciso para a minha evolução. Aí que é duro, gente. É o que eu preciso. Porque é colocado, e eu achei assim bem bacana, né? Tem essa frase mais na frente para vocês, que de vez em quando Deus coloca na nossa vida aquela pessoa que é difícil de ser amada. Ai, gente, é difícil, gente. Você fica olhando ela por todos os ladinhos, mas não tem um lado que você fala assim, tirando o RH que é positivo, o que ela tem de positivo? Nada, nada, nada. E às vezes nem o RH é negativo. Né? Você tenta olhar. Mas é justamente por isso que ele coloca na tua vida, porque não é você, ele não colocou para você amar, ele colocou para você aprender a amar. Então aquela pessoa, na verdade, ela é meio, ela não é o objetivo. Então vai ter que passar por aquilo e entender realmente como, inclusive aquela também tem. Porque quando ele botou amar ao próximo, ele não colocou uma seleção. E, gente, zica teve até entre os apóstolos. Desentendimento, diferença de opinião, discussão, até entre aqueles que viviam, digamos, 24 horas na vibração com o mestre. Até entre eles. E aconteceu uma coisa outro dia, assim, muito legal, porque a gente sempre utiliza um determinado site, então para não fazer jabá aqui, eu não vou falar o nome, mas um site para fazer o sorteio do amigo secreto do escritório. A gente sempre utiliza, ótimo, fantástico, acabou aquela coisa de papelzinho, ih, esqueci de botar o nome do fulano. Então é uma coisa automática, é chique, é tecnológico, perfeito. Depois as pessoas ficam trocando informações, é mó barato. Aí esse ano chegou uma notícia para mim que eu só acreditei quando eu entrei e vi.
Esse mesmo site oferecia um serviço adicional. Por R$ 29,90 que você pagasse, você podia pré-selecionar 3 pessoas que você gostaria de tirar. Aí, olha que espetáculo. Falaram isso para mim, eu falei assim, mentira, vem cá. Aí mostrou para mim, tá aqui, ó, R$ 29,90, qualquer um de nós do escritório pode pagar. E aí você seleciona 3 nomes, eu quero um desses 3. Quero carta marcada na história. Olha a história da corrupção, né? Eu quero decidir. Na verdade, vamos olhar por um outro lado. Você não está selecionando os 3 que você quer. Você está eliminando os 17 que você não tem o menor interesse. Então, tipo assim, já que vai ter que ser um, que seja um desses 3 aqui. Mas aí foi mais longe. Ele falou assim, não, Fernando, inclusive se você pagar mais, você pode literalmente ou eliminar 2, 3, 4 que não, ou chegar a um. Eu falei, gente, olha só, se isso aqui é combinação matemática, não vai prestar. Porque se você, cada um de nós escolher 2 iguais, ou vai dizer, na hora que eu escolher, assim, essa pessoa não está mais disponível. Né? Então, tipo assim, pô, 2 já estão disputando ela, você já fica com o próximo, entendeu? Aí eu achei um negócio meio absurdo, e comecei a comentar com o outro. Gente, eu fiquei bobo com a quantidade de pessoas que eu comentei e falei assim, pô, que ótimo. Eu falei, como assim ótimo? Ah, legal pra caramba, sabia? Se tem uma coisa chata em amigo secreto, é você tirar aquela pessoa desagradável. Eu falei, oh, querido, por que tu participa? Então continua sendo secreto o teu desagrado com aquela pessoa, você não precisa abrir, você não quer abrir, mas dá uma desculpa, faça que esse dia você tem uma outra festa, que você não vai poder ir, manda só o teu presente. Hoje em dia, então, você não precisa nem escolher, se for amigo secreto de livro, você compra o vale, dá um cartãozinho para ela, você não vai nem perder tempo. Agora, qual é o lance de querer participar de uma coisa? E a gente vai ver que isso não é de agora não, porque, de novo, lá nos apóstolos também tinha aqueles que falavam assim, pô, Jesus, mas fulano é o primeiro a, proceder assim, a acabar falando mal de você, e quando a gente tem uma opinião, ele é o primeiro a discordar. Até dentro de um grupo de 12, Jesus teve trabalho para congregá-los. Então, gente, não começou naquele tempo, é desde aquele tempo, ou talvez até de muito antes. E aí, é colocado para a gente esse bip, né, que a gente coloca aqui com esse acróstico, para realmente ser assim, aquele bip que toca e chama a atenção. Da benevolência, que é a boa vontade que a gente tem que ter com todos. Da indulgência, que é da compreensão com as imperfeições alheias. E do perdão. Então isso aqui é o que vai norteando o tal do perdão e do perdoar. Ser benevolente, ter boa vontade. Ter boa vontade não significa dar razão, compreender e concordar. É ter boa vontade. Pelo menos de ouvir. E ouvir, sinceramente, eu não estou me comprometendo a concordar. Em ouvir, eu não estou me comprometendo a ter que debater. Em ouvir, eu estou me comprometendo apenas a ouvir. E às vezes isso já é muito para algumas pessoas, só serem ouvidas. Eu posso ter a indulgência, que não significa, de novo, não é concordar, não é fortificar, mas é entender que, tipo assim, ela tem lá as coisinhas dela, mais ou menos. A criatura, de repente, encarnou rápido, não deu tempo de passar limpo, então veio no rascunho mesmo. De repente, mas a pergunta é, e você? Será que também não estava na mesma fila acelerada? E não tem lá também tuas zicas para resolver? Mas a gente normalmente só vê o outro, né? É o que são os alertas que vêm chegando através da doutrina para a gente. Ok. Raul Teixeira coloca o seguinte, na Terra existem injustos. Sim, existem. Mas de forma alguma existem injustiçados. Alberto Almeida vem e completa, a minha infelicidade não é resultado do que as pessoas fizeram para mim, mas sim o que eu fiz com o que as pessoas fizeram para mim. Então, se ela deixou um presente não muito agradável com o que ela disse, com o que ela fez, e você botou no seu colo e permaneceu com isso no seu colo durante muito tempo, muito mais foi uma decisão sua do que daquela pessoa. Então, se livra desse presente que você recebeu indesejado. Se livra como? Deixa de lado. Segue caminho. E aí vamos usar o bip. Bom, cara, mas de repente, tá vendo? Ela fez isso só para me provocar. Será? Será, sinceramente? E às vezes a gente vive nessa paranoia, né? A gente acha que a pessoa está olhando daquele jeito, a gente acha que a pessoa falou aquilo com outra intenção, a gente acha que ela escreveu aquilo com outra intenção. E às vezes nem passou pela cabeça dela, só pela nossa. E aí vem aquela afirmação que eu coloquei para vocês. De vez em quando Jesus coloca em nossas vidas pessoas difíceis de se amar, justamente para nos ensinar a amar.
E é dentro dos apóstolos que a gente encontra o primeiro exemplo de comunhão. Tá difícil. Realmente a gente está vivendo assim uma época complicada em diversos aspectos. E aí para cada um aí vai ter uma nuance diferente. E eu acho que talvez, principalmente numa época como essa, a gente veja o quanto é importante, se eu não me conformo com certas coisas, com a forma com a qual elas acontecem, é difícil ainda de eu digerir. Eu posso, através das pessoas com quem eu convivo, eu posso me confortar. Porque às vezes, sinceramente, o que falta para a gente às vezes é força. Às vezes o que a gente está assistindo na televisão, o que a gente está lendo no jornal, o que a gente está escutando, o que a gente está presenciando, parece que você fala assim, cara, eu não consigo nem levantar depois de uma dessa. É muito forte. Então, às vezes, o que eu vou precisar é um pouquinho emprestado da energia do outro, e a gente se conforta perante aquilo que a gente não se conforma. Mas, pelo menos, é um gásinho que a gente recebe para viver um pouquinho mais adiante. E aí, encerrando com vocês... Opa, foi. Chico coloca para a gente que já vivemos muitas vezes, já tivemos várias vidas, né? Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Não existe devolução de espírito ao plano espiritual dizendo o seguinte, destinatário não foi encontrado, endereço incompleto, CEP equivocado, não rola. Então, quer dizer, quando sai de lá é certo, é exatamente para ele. Tem certeza? É isso aí mesmo. Tem certeza que não era mais para a esquerda, para a direita? Não, é aí mesmo, pode se curar. E continua. E aí, gente, eu vou encerrar com vocês com uma leitura de Joana, que eu sempre gosto de trazer a Joana aí no finalzinho, já que é a nossa mentora. E ela tem uma passagenzinha, e por causa de uma palavrinha dela, eu também chega aí a intuição para mim de repartir com vocês no finalzinho uma música aí com vocês. Então a passagem dela diz o seguinte: onde te encontre, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu coração e de todos aqueles que te cercam. Exercita a paciência para consigo mesmo, com a vida e com o teu próximo. E aí eu queria então terminar pedindo por favor, que bote uma musiquinha para a gente. E aí quem quiser fechar o olhinho e pensar, e aí depois como a gente se encaminha aí para o fechamento da sessão de hoje, desejar a todos uma noite muito feliz de Natal, muita paz em cada residência, que vocês estejam cercados de todas aquelas pessoas que vocês gostam, ou que, depois do que a gente viu aqui, pelo menos que precisam estar perto de nós, sejam pela necessidade deles ou a nossa, mas que realmente seja um Natal de paz, e que a gente consiga recarregar nossas baterias para toda a luta que ainda virá. Ok? Boa noite.